Salve galera, Rafael Brother aqui de novo. Nesse vídeo eu vou continuar a falar sobre por que eu odeio o Natal. No vídeo passado eu discuti muito sobre a questão da falsidade entre as relações, né? A realidade de que ninguém tá nem aí pra ninguém lá, né? É só uma cerimônia, na verdade, para inglês ver. Mas nesse vídeo o foco vai ser outro. O foco vai ser sobre falar sobre como é que o Natal também é usado para virar uma competição de ego, né? Um mostrar pro outro que é melhor que o outro, né? Um ficar contando vantagem pro outro, um ficar tentando fazer o outro parecer que conquistou menos, né? Enfim, esse é o segundo problema para mim a respeito do Natal. Isso rolava muito, principalmente no lado da família do meu pai, né? O pessoal da família do meu pai se reuniu no Natal, como vocês sabem, o ano todo. Ninguém tá nem aí pra ninguém, só no Natal que chega que o pessoal finge que um liga pro outro, os primos, a família, o geral, né? Então, nesse caso, muitas vezes, quando eu ia passar Natal lá com meus primos e meus tios, tinha sempre lá o parente que ficava contando vantagem a respeito de algum carro novo, viagem, salário, né? Tem sempre na minha família também, eu acredito que muitas famílias brasileiras também têm isso, tem sempre o tio que fica querendo dar uma liçãozinha de moral, né? Te ensinando o que você tem que fazer da vida, como você deve gerenciar seu dinheiro, que você tem que fazer concurso, que você tem que fazer sei lá o quê, né? E você vai olhar, às vezes o cara é um ferrado, fudido, que a esposa manda em tudo e ele não manda em nada na casa dele. É uma relação igualitária e ele quer te ensinar como viver a vida e como ter sucesso na vida, sendo que ele não teve, né? Tem também aquele pessoal, né, da família, titias, sei lá quem, né? E ficam fazendo aquelas perguntas do tipo, quando você vai casar? Por que você não casou ainda? Ou quando que você vai ter filhos? Onde você está trabalhando? Por que você está trabalhando lá ainda, né? Ou tem os primos, né, que quer contar vantagem, que tá bem sucedido agora, que é o fodinha agora da vez, né? Então, infelizmente, isso é uma coisa que acontece em muitas famílias brasileiras, e não acho que é só família brasileira não, né? Muitas famílias de várias partes do mundo. Não estou falando que são todas. Em nenhum momento eu quero generalizar. Mas acredito que uma grande quantidade de famílias acontece o que, que acontece na minha, né? Lembrando que esse vídeo eu estou falando de experiências minhas, né? Então tenha, tenha ciência disso. Que eu estou contando da minha vida em específico, mas talvez isso, o que eu contar aqui pode ser algo que pode te ajudar, né? A lidar melhor com isso, né? Tire suas próprias conclusões. Enfim, voltando ao assunto, né? Como eu falei nos vídeos anteriores, o Natal para mim é uma das piores datas do mundo, né? E nesse vídeo o objetivo é mostrar como é que o Natal vira um palco de competição de ego entre as famílias, os, os irmãos, né? Ficam um tentando querer parecer bem mais sucedido que o outro, ou tentar jogar o outro para baixo, né? Aquelas comparações, ah, fulano virou médico, e você, o que que você vai fazer? Aquelas perguntinhas invasivas, né? Eu tinha também um tio, né, que a filha dele virou médica, que adorava usar esses momentos de reunião em família para ser do contra de alguma coisa que eu contei,
né? Ele perguntava se eu fazia investimento uma vez, por exemplo. Aí falei sim, que eu fazia, que eu já, que ele começou a me dar liçãozinha de moral sobre como fazer investimento e tudo. Aí eu deixei ele falar muito, querendo ensinar muita coisa. Aí eu falei, mas aí eu acabei com a graça dele. Falei, mas pois é, tio, eu já faço investimento, eu já faço. É, é, e aí perguntou, ué, você faz? Mas em qual corretora que você faz? Aí eu falei o nome da corretora que eu uso e tal. Aí eu falei quanto que dava por cento de rendimentos dividendo. Aí ele começou a falar que não era assim não, que era mentira. Eu falei que é assim, sabe? Sempre tentando deixar você para baixo. Tem várias outras histórias para contar aqui também, né? Às vezes tinha um argumento de família, uma discussão, aí ele tentava quebrar, né? Eu acho que eu tenho uma também que eu lembro muito bem, que ele estava falando que sobre, a gente estava falando sobre quanto que uma cidadezinha pode ser considerada uma cidade, uma coisa assim, enfim. É, no final, ele pesquisou no Google. A gente estava falando de uma cidade que já tinha muitos habitantes, mas aí ele foi pesquisar no Google quando que vira uma metrópole. Ele falou que não era não, que não era metrópole ainda, era cidadezinha. É, ele fez questão de pesquisar no Google porque tem que ser até X número, tem que chegar no X número para virar uma metrópole, né? Não lembro qual que era o X número, acho que era 100 mil, 50 mil, não lembro, hein? Era um negócio assim, de acordo com o IBGE, um outro órgão. E só para querer provar que eu tava errado e não. E aí eu falei, ué, mas de todo jeito é uma cidade já bem densa e tudo. Ah, né não, porque a estatística fala que é de tal jeito, né? Então, essas coisas, né, que são meio antipáticas, né? Essa passiva-agressividade que o pessoal fala é complicado, né? Também, como eu falei no início do vídeo, é que a questão do pessoal fazendo a pressão que você tem que virar. Vir fazer concurso para ser bem sucedido, perguntando por que você não casou ainda, como é que estão as namoradas. É complicado. É uma data que tá todo mundo, na minha opinião, tentando um mostrar que é melhor que o outro. Não união. É só para inglês ver essa união. É sempre essa questão do status, né? Da comparação, necessidade de aprovação do outro, querer mostrar um que é melhor que o outro, querer mostrar que tá com carro novo, tá em firma nova, tá com um salário melhor do que o primo, o irmão. É uma bosta. É uma bosta Natal, né? O que eu acho triste de tudo isso é isso, né? A ceia deveria aproximar as pessoas, né? Uma data que a gente comemora Jesus. Mas não. Hoje em dia, na minha família e em muitas outras famílias que eu imagino aqui do Brasil, vira esse sentimento aí de competição, de querer comparar status, né? De querer mostrar que. De ego, né? Essa briga de ego aí. De um querer mostrar que é melhor que o outro, né? É foda, sabe? É foda. Quanto mais velho eu fico, eu eu fico vendo que família é bom, é bem longe mesmo. Família mesmo é seu pai, sua mãe, e olhe lá, né? Quem mora com você praticamente, e olhe lá, né? Que eu sei que tem gente que às vezes tem azar de nascer órfão, às vezes tem azar de não ter pai ou mãe, ou não ter os dois, ou às vezes tem, mas não liga tanto, né? Cada pessoa tem uma história nesse mundo, né? Mas na minha experiência de vida é isso. Quem é família mesmo é seu pai e sua mãe. Ninguém tá nem aí, o resto tudo, ninguém tá nem aí pra ninguém nesse mundo, né? Talvez seus avós também ligam pra você, né? Mas o resto, ninguém tá nem aí. Não espere nada dos seus primos, não espere nada dos seus tios, né?
Eu espero que eu esteja errado e um dia eu quebre a cara com tudo que eu estou falando. Mas até hoje a vida me mostrou isso. A gente se decepciona com os parentes, igual se decepciona com amigos que você pensou que ia levar a vida toda, né? E não foi bem assim. Ou você tinha uma consideração por uma amizade, mas depois percebeu que não tinha reciprocidade. Talvez aquela pessoa te considerava um amigo também, mas não te considerava tão amigaço que nem você considerava essas pessoas. Então, para mim, isso vale também nas relações com nossos familiares, sabe? Se prepare para quebrar a cara. Nessa vida você vai quebrar muita cara, né? E é isso. Se não tá legal para você, você não é obrigado a frequentar talvez o Natal. Não é. É o que que eu tô fazendo agora. Eu vou mais cedo muitas vezes na casa da minha avó para dar meu presente para ela, cumprimentar e tudo bem cedo, de manhã bem cedo, passar um tempo lá com meus avós, né? E vou embora cedo, exatamente para isso, para eu não ter que ficar até de noite, encontrar o tio meu que é inconveniente, ou aquela prima minha que virou médica, que eu te falei que na realidade tá nem aí pra mim, nunca foi nos meus aniversários, não me chamou pra formatura dela, é, nunca me procurou o ano todo, e aí final do ano é essa falsidade que um finge que é amiguinho, que um gosta do outro, é tudo falsidade. Mesma coisa o irmão dela, enfim. É, é isso que eu recomendo. Se tá virando algo inconveniente, para de ir, sabe? Para de ir. Você não precisa esperar seus avós falecerem. Você já pode começar a ir cortando, vai mais cedo e dá o presente para eles, aproveita eles sozinho, até melhor, que aí não tem os outros parentes competindo com a atenção deles, né? E saiba disso, tudo é passageiro na vida. Vai chegar um momento que cada um vai seguir seu rumo e raramente você é que vai se ver. Que o que acontece muitas vezes é isso. Acho que eu falei no vídeo passado, né? O que já aconteceu meio que na família da minha mãe quando a avó e o avô falecem, a família acaba. Cada um segue seu rumo, raramente se encontra, se é que se encontra, né? E é isso, uma hora você não vai precisar mais disso, uma hora você vai montar sua própria família. Se você tiver vontade disso, você vai ter a sua esposa, seu filho, e uma hora vai começar aqui os natais vão ser entre vocês. E aí vocês não convida só quem você quiser, você não vai ter mais que aturar parente insuportável, contando vantagem, querendo mostrar que é melhor que você, ou querendo te dar, fazer coaching te ensinando como lidar com a vida, como lidar com dinheiro, né? Que tem que fazer concurso, sei lá o que, né? A vida é muito curta para ter que aturar pessoas que a gente não gosta ou não tem nada em comum na realidade. Eu acho que cada vez mais você tem que cortar. Você tem que cortar relações, não tem que ter dó de cortar não. Igual quando você vê que aquela amizade não tá legal e você corta, você pode cortar também relação com pessoas de sangue que você vê que não dá fruto, não tá rolando nada. Então, é isso aí, galera. Obrigado aí pela atenção pelo vídeo e até a próxima.